povo que curte videogame, hashtag seus conspiradores! Bem-vindos ao GamePad, o programa que toda semana te conta um Paranauê, para você manjar mais do Paranauês. Essa semana, o tema foi pedido pelo John Ramon. Eu te chamei de John, beleza? É João, mas achei que tipo John Ramon ficava legal, tipo quase meio Ramones, assim. E eu gostei bastante desse tema, porque tem a ver com conspirações. It's a conspiracy. That's what it is. A conspiracy! Nihon. Hikikomori. Yokai. I'm being targeted by an evil underground organization. Conspiração é quando alguém ficam fazendo planos secretos e sombrios para destruir algo. Sacou? Para mudar algum status. Mas é diferente de revolução. A gente vai ver isso. Inclusive, tem conspirações que são baseadas em ciência ou em estudo, se é que você acredita nisso, e tem algumas que não. Então, muitas vezes, teoria da conspiração, né, esse termo, fica sendo chamado meio de uma coisa meio boba. E eu acho que tudo meio que depende daquilo que você acredita. Para mim, e somente para mim, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre o filme Fahrenheit 9/11, sobre todos os eventos que antecederam o 11 de setembro, blá, 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 e o Anonymous até, que é uma coisa que eu gosto, é quem é o Shakespeare de verdade, tem várias evidências de que ele não era aquela pessoa que todos nós achamos que ele era e tal, e sei lá, o Elvis não morreu. Eu acho que é bem diferente. Tem uma cientista chamada Catherine K. Young, que fala que toda conspiração verdadeira tem que ter 4 elementos. O primeiro é que ela acontece em grupos. Então não é um indivíduo. Então não é uma revolução tipo V de Vingança, que o cara vai lá e faz tudo sozinho. A segunda coisa é que esses objetivos têm que ser planejados. Então não são os atos casuais aí que de repente levam para alguma coisa. Para ela, toda conspiração tem um fundo sombrio. É alguém tentando trazer malefícios a outras pessoas, ou tirar direitos que aquelas pessoas têm. Então, para ela, não existe conspiração benevolente, por exemplo. E para ela, sempre tem que ter um planejamento que é secreto. Quando você começa a abrir assembleia e grupo e tal, tipo, é público e já não é mais conspiração. Eu acho que faz bastante sentido. Então, eu vou tentar juntar ela com outro cara, que é o editor da revista Reason, que é o Jesse Walker, que fala de 5 tipos de conspiração e juntar isso com joguinhos. Vamos lá. Primeiro tipo é o inimigo externo. O inimigo externo é, obviamente, alguém que está de fora da sociedade. Então, são pessoas, é um grupo que está tentando armar para dentro da sociedade. Então, é um grupo que controla o governo, de certa forma. Em Assassin's Creed, especialmente o 3, especialmente na personagem Juno, isso é bem mostrado, de como algum grupo, às vezes diabólico, pode controlar um estado inteiro. E é claro que isso leva para várias teorias, como Cavaleiros Templários, Illuminati e todos esses bandos de grupos que dizem por aí que realmente controlam o mundo. Você faz parte de algum deles? Alguma maçonaria? Conta pra mim se é verdade nos comentários. Um exemplo que eu acho muito legal de que é um grupo que é externo ao governo, mas interno ao protagonista e que depois se infiltra no governo, que é o que esses grupos têm que fazer, é a história completa e muito louca e muito comprida, então não vou explicar tudo, de Metal Gear Solid. Mas ele tem 1 milhão de conspirações, de todos os tipos. Mas eu acho que a gente começa com essa, uma coisa externa, interna ao protagonista. Por outro lado, inimigo interno, como você já pode imaginar, são grupos que estão escondidos dentro do sistema. E daí eles estão conspirando para trazer algum tipo de malefício de dentro. E isso sim é mostrado em 1 milhão de jogos. É o começo de Max Payne e toda aquela coisa com o sistema de drogas e a corrupção de dentro e tal. Tem até no engraçadão Destroy All Humans, começa com uma conspiração, não sei se você lembra disso. E tem também no primeiro Deus Ex, que é um game que eu gosto muito e eu recomendo caso você nunca tenha jogado, é muito bom. E tem bastante tipo de conspiração também, e cyberpunk. Agora, o pessoal que é o inimigo de cima é um inimigo que já faz parte do Estado e ele está corrompendo ou trazendo malefícios para a sociedade por conta de ele já fazer parte desse Estado. Pode ser uma coisa meio o grande irmão que pega todo mundo, controla todo mundo da maneira, nesse caso, midiática ou por controle de como que as pessoas fazem notícias, ou pode ser qualquer grupo de dentro do governo que tenha tomado o poder e não seja necessariamente aquilo que a pessoa espera. No Resident Evil tem um inimigo acima, né, que está acima do governo que cria tudo aquilo. O Pepper, do Zombie U, a mesma coisa. Então eles meio que começam o apocalipse zumbi porque eles são conspiradores que estão acima do desejo de vários.
Deu pra entender? E, inacreditavelmente, loucamente, outro caso possível, Deus Ex. Deus Ex, o primeiro, também é como Metal Gear, tem vários tipos de conspiração, e você pode ver a conspiração que está acontecendo lá também como algo de cima, um inimigo de cima. E se você já bem pode imaginar, o inimigo de baixo é quando um grupo de pessoas quer mudar o status quo, a ordem social, então ele acaba se rebelando contra a galera que está em cima. Não necessariamente isso pode ser maléfico, que isso pode ser considerado uma rebelião. Então talvez a Catherine, né, a primeira pesquisadora que a gente falou, não colocasse isso como algum tipo de conspiração. Mas eu acho que se a galera que está embaixo começa a agir maleficamente ou usar seus objetivos de forma diabólica para todo o resto da galera, acabando beneficiando apenas um tipo de grupo, talvez a gente possa considerar, assim, um tipo de conspiração. O interessante, geralmente, desse tipo não são as pessoas. Tem que ter alguém que é meio o frontman, ou a pessoa que está de frente da conspiração, que está tentando mudar as coisas. Os irmãos Lutece tentam fazer isso em BioShock. A Cassandra, em Dragon Age 2, ela e o grupo dela tentam encontrar alguém para culpar pela Guerra Civil. Tem o Zeke, que aparece também como personagem proeminente disso em Infamous. E todos eles eles tentam ser benevolentes de certa forma. Então talvez Catherine não gostasse, mas eu acho que nos videogames isso acaba caindo muito bem, porque cria um clima de mistério e você não sabe se a pessoa com quem você está falando é bacana ou não. Você só vai descobrir no final do jogo. E o nosso último tipo é bem estranho e a Yang não ia gostar mesmo, que é a conspiração benevolente. Nesse tipo, ou um grupo muito bacana, ou até anjos podem estar tentando conspirar pelo benefício da humanidade. Olha que coisa fofa, maravilhosa. Acredite ou não, tem alguns games que tratam disso. Não são muitos, mas tratam. Tem o Lazarus, também no Deus Ex, mas daí no Human Revolution. E tem até o Bosco do Sam Max Freelance Police, lembra? Esse é um dos jogos que eu gosto de citar porque é muito fofo e eu amo muito. O Sam Max é muito demais. Eu não sei se eu diria fofo, né? Eu acho que foi um adjetivo meio estranho. Não é fofo, mas é bem legal e divertido. Não dá para confundir apenas conspiração com creepypasta. Creepypasta são lendas geralmente aterrorizadoras e sombrias que acabam sendo replicadas na internet. Tipo, alguém viu uma coisa estranha num jogo e aquilo fala, meu Deus, será que o Squall morreu? Isso acontece, por exemplo, é uma creepypasta, que inclusive é um bom tema para um futuro Gamepad. Vocês não concordam? Por enquanto, eu fico por aqui, mas a minha dica da semana para você, que eu acho que mistura, assim, um pouco de... Vou tentar explicar o inexplicável, mas com bastante estudo e cria muitas discussões na internet, é Arquivo X. Arquivo X é demais, ele é conspiratório do começo ao fim, eu acho que vale muito a pena. E você pode me pedir outros temas, inclusive creepypasta, no e-mail higienebrasil@higiene.com, que eu faço para você um episódio inteiro para você, a não ser que o Henrique e o Yuri conspirem e tomem o meu lugar. E aí, povo que curte videogame, hashtag me liga!